Olá! Hoje eu vou falar para vocês da nutrição do cafeeiro. Vou falar como é feita então a adubação do café especial produzido sem uso de agrotóxico. Hoje foi feita a adubação aqui com os macronutrientes. Tá um dia perfeito, ó, um dia chuvoso. Eu tô aqui no meu talhão onde eu produzo café pelo sistema agroflorestal, ó. E eu vim ver então como é que foi o trabalho hoje, né? Os meninos vieram cedo, fizeram adubação, fizeram no momento em que estava chovendo. E eu vim dar uma olhada como é que ficou o resultado. Olha como as plantas ficam. Essas plantas hoje tá tudo sorrindo, né? Se a gente vê a boca delas já tá tudo com a boca aberta, de alegria, né? Assim como fica o produtor rural quando chove, né? Então olha só. Eles fizeram ó, adubação, né, joga na saia da planta, ó, bem espalhadinho. Aqui, ó, cada planta. A adubação, gente, ela é feita então nesse período aqui no Caparaó, né? De entre outubro e março, que é o período que está acontecendo a chuva, né? Que é essencial então para absorção dos macronutrientes. Ó, aqui tem um saco de adubo, mas não dá para ver direitinho o rótulo não. Aqui, ó, de pertinho para quem nunca viu, ó. Aqui eu tenho os inertes, né? E eu tenho o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Ah, na verdade, essa formulação não tem fósforo. Aqui eu tenho o nitrogênio e o potássio. Eu vou falar para vocês aqui, vou explicar. Então, eu fiz aqui um resuminho. Então, o que que eu fiz hoje? Né, qual é o alimento da planta, né, primeiro? O que que a gente disponibiliza para a planta? A gente faz a calagem, que é o calcário, onde a gente disponibiliza cálcio e magnésio. Nós fornecemos os micronutrientes, que geralmente é o zinco, o boro, o cobre e o magnésio, né? Dependendo de cada região, dependendo da análise de solo. E os macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Né? No caso, hoje aqui eu estou mostrando para vocês, então, a adubação feita no solo dos macronutrientes. E ali, quais são, então, qual é a função, né, desses macronutrientes? Então, eu estou jogando ali para a planta nitrogênio, que vai ajudar ela no desenvolvimento geral, né, na raiz, folha, ramos, fruto, flor, né? O fósforo, que vai atuar no desenvolvimento das raízes e da flor, e o potássio, que atua no desenvolvimento do grão. A gente fala que é no enchimento do grão, e ele também está muito relacionado com a resistência, porque ele trabalha muito no controle da água. Ele atua muito nos estômatos, né? E como é que a gente chegou, né, nesse resultado, né, dessa dose, desse macronutriente que eu vou estar disponibilizando aqui na minha lavoura? Então, eu fiz a análise de solo em junho, e aí o agrônomo, eu mandei para o laboratório, né, o agrônomo avaliou o resultado, e aí ele fez a prescrição. Fez a prescrição de quê? Da calagem, dos micronutrientes e dos macronutrientes. Quais são necessários e qual é a dosagem e como que seria feito
esse trabalho, né? E o horário, né? Os dias, os intervalos, toda a orientação, como que prepara. Então, isso tudo ele orientou e ele acompanha, né? Também fazendo. E aí, o que que ele prescreveu para mim? No meu caso, ele prescreveu para eu fazer adubação, a primeira parcela, né? Que geralmente a gente faz de 3 a 4 parcelas. Na primeira, ele orientou eu fazer esse adubo 20,05,10, que é 20% de nitrogênio, 5 de fósforo e 10 de potássio na primeira, porque é ideal eu fazer o fósforo na primeira. Depois, ele me orientou fazer o 20,0010, que é 20% de nitrogênio, nada de fósforo, e 10 de potássio na segunda e na terceira parcela. Porque o meu solo ele já é muito rico em fósforo e em potássio. Faço as análises de forma adequada, que às vezes as pessoas perguntam: ah, você está analisando fósforo direitinho? Estou analisando fósforo direitinho. Ano passado eu até mandei fazer 2 laboratórios diferentes para confirmar, né, o resultado. E aí a dose ele então prescreveu de acordo com o porte, né, das plantas e com a produtividade, né, qual a expectativa que eu tenho de produção em cada gleba, né, que é cada talhão ou por hectare, né, que a gente passa para o agrônomo. E aí, quando que a gente faz, então, a adubação? Eu estou fazendo a terceira, todo mês de janeiro. Então, aqui, por conta de ser o café arábica, né, e a gente está no Caparaó, porque isso influencia, né? Porque o nosso período de chuva é de outubro a março. Então, eu preciso fazer adubação no período de chuva, porque eu preciso solubilizar, então, essa substância, né, solubilizar o adubo, para que a planta consiga absorver. E isso, esse período de chuva, ele se relaciona muito com o desenvolvimento vegetativo máximo da planta, nesse momento, no caso do café. Ele está desenvolvendo muito e também ele está na época da produção dos frutos, né? A florada e agora o desenvolvimento dos frutos e depois a maturação. Então, nesse período, a planta faz uma absorção máxima, né, desses elementos, né? E aí, gente, qual é a diferença, né, que existe da minha produção, por eu produzir café especial sem uso de agrotóxico? Qual a diferença? No caso de você fazer um café especial, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida nisso. Eu posso fazer um café especial convencional, com manejo convencional, com manejo sem uso de agrotóxico, que é o meu caso, e com manejo orgânico. Então, eu tenho esses 3 tipos de café especial. Ainda tenho o que eu posso fazer pelo sistema agroflorestal, igual esse talhão meu aqui, é o sistema agroflorestal, certo? Aí, qual é a diferença? O convencional, que é igual que o meu pai faz, ele usa fertilizante sintético e ele usa agrotóxico, né, para fazer controle de pragas e doenças, controle de ervas, né? No meu caso, eu faço o manejo sem uso de agrotóxico, mas eu uso fertilizante sintético, fertilizante químico. E no caso de quem trabalha com café orgânico, ele não usa agrotóxico igual a mim, mas ele usa um adubo que através de compostagem, de esterco, de palha. E quem faz café orgânico, sendo o café commodity, né, um café tradicional ou um café especial, ele tem um selo, ele tem a certificação de orgânico, tá? Então, essa é que é a diferença. E qual é a vantagem, então, no meu caso, de fazer um café sem uso de agrotóxico? Primeiro que, geralmente, o produtor ele está fazendo a transição do manejo convencional para o manejo orgânico. Então, ele passa por essa etapa, né, de produzir o café sem uso de agrotóxico. Ele corta primeiro o agrotóxico e depois ele muda o sistema de nutrição, né, a adubação.
Então eu tô nessa etapa, já tem desde 2017, né? Tem quase 10 anos. O ideal são 3 anos, então eu já podia estar fazendo isso, mas eu estava aguardando o meu solo, né, ficar mais rico e estou avaliando também a questão, né, de quando começar a fazer, porque eu estou precisando avaliar a questão da produtividade das minhas lavouras primeiro, para depois fazer essa transição. Mas bem provavelmente que esse talhão que eu tenho aqui pelo sistema agroflorestal, esse ano agora de 2025, 2026, eu já começo a fazer essa transição, então começando a usar o adubo orgânico, certo? E qual é a vantagem, então, essa, né, da transição, e outra vantagem que eu tenho em trabalhar, em produzir café especial sem uso de agrotóxico? Eu consigo reduzir custo, porque se você for avaliar o valor do meu adubo, ele é bem mais em conta do que o adubo que o meu pai usou, por exemplo, lá na lavoura dele, que ele usou, acho que o 180417. Então, o adubo dele é mais caro que o meu, então eu já tenho uma redução em relação à adubação, fora outras questões que depois eu vou falando para vocês devagar. Então, a segunda vantagem é essa: a primeira, a transição, né, que eu posso já ir para o orgânico, a redução de custo. Eu consigo ter um café especial com sensorial diferenciado, então a gente está observando que existe já a diferença, né, no sensorial dos cafés. O meu, ele tem muitas diferenças, também ao longo do tempo eu vou explicando isso para vocês. Tem estudos também que já vem mostrando isso. E o outro, gente, que é o cuidado com a natureza. Então aí eu cuido da água, eu cuido do solo, eu cuido dos animais, eu cuido das plantas e indiretamente eu estou cuidando das pessoas e cuidando do nosso planeta, né? Que essa é a minha missão, de produzir café sem uso de agrotóxico e de inspirar outros, né, produtores a fazer o mesmo e levar também para o consumidor um café mais saudável, tá bom? Fique na paz e até a próxima.